conversamos. Eu creio que até aqui já podia ter ido embora, né? Tem coisa boa, já ouvimos. Mas vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos aproveitar o nosso tempo. As visitas, fica à vontade. Vocês podem ouvir e não perceber muita coisa, mas torna a ouvir. Não para de ouvir. Continua ouvindo. Tem hora que a mensagem parece tão difícil e ela é tão fácil. Mas quando a gente escuta pela primeira vez, ela parece difícil. Mas a luz desce no seu coração e você vai ver que aquilo é fácil, né? Depois só vai viver regozijando. Vamos à leitura. Eu quero ler Apocalipse 5, do versículo 4 e 5. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Grande Criador, te rendemos graças, porque hoje podemos ler sua palavra até de uma maneira diferente. Ler com entendimento, não ler com cegueira, mas ler enxergando, fazendo vir o quadro completo daquilo que o Senhor prometeu fazer e já está feito. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, é um prazer para nós poder vir aqui e falar um pouquinho com vocês, ainda que o ministério que Deus tem dado neste dia final é um ministério mais de internet, DVD, porque as mensagens já estão todas pregadas, estão expostas. E eu sei que é admirado por muitos o que vocês são. Como que vocês ficam firmes, anos e anos, sem um pastor perto? É que eles não vê o pastor, assim como eles não vê os selos, não vê os trovões, não vê o novo nome, eles não vê o pastor perto também. É a revelação que faz enxergar estas coisas. Eu pensei aqui numa parte do parágrafo do irmão Branham: Deus esconde o seu mistério. Agora vai ver de quem é que Deus esconde o mistério. Porque Ele já revelou o mistério e logo Ele esconde aquele mistério. Você tem que ser agradecido a Deus por ver a coisa diferente. Ele não escondeu o mistério de você, mas que Ele esconde, Ele esconde. O Senhor Jesus diz também na parábola do semeador: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. O maligno não deu conta de arrebatar a palavra de nós, porque ouvimos e entendemos.
e entender que esta é a palavra do reino. Ninguém vai para o reino sem ter esta palavra, sem conhecer por revelação esta palavra. E você que é de Deus, Deus não podia esconder esta palavra de você. É como nós, esposos, nós não podemos esconder nada de nossa esposa. A nossa vida é um livro aberto para a esposa. Os outros podem não saber, mas a esposa sabe. Então, assim é Cristo e a igreja. Os outros podem não saber, mas Cristo e a igreja sabem. Você conhece, tem revelação desse mistério, porque ele não revela para todos. O irmão Brana diz, ele não revela às petulantes, aquelas que acham que são alguma coisa, que quer se aparecer, denominações, crentes, até antigos dentro da mensagem. Deus não revela para eles. Deus revela para o eleito. O eleito, você deveria ser agradecido. Se você nunca entendeu, saia daqui e pede, meu Deus, me dá graça porque eu quero entender. Eu quero entender esta mensagem. Porque eu entendendo, o inimigo não vai arrebatá-la de mim, tirá-la de mim. São Paulo diz, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar dele. Essa mensagem não é para te separar de Deus. A mensagem de Brana não era para te separar de Deus, era para tirar das denominações e aproximar mais de Deus. A mensagem de João, quando falo João, vocês não pensam em mim, eu chamo Osmar. Mas a mensagem de João também não é para te separar, para nos separar de Deus, mas é para tirar nós das denominações e aproximar mais de Deus. Hoje nós estamos vendo Deus melhor. O tempo de ver Deus melhor é o tempo de casar. Você não pode ver a moça melhor, é pecado, é errado, vê-la, ver sua nudez antes do casamento. Assim é Deus e a igreja. A igreja não podia ver esses mistérios antes de casar. Por isso ele trouxe uma mensagem do Filho do Homem, conforme provando sua palavra, 236, ele diz que o ministério do Filho do Homem veio para ligar o crente a Jesus Cristo. A ligadura é casamento, unir os dois, diz o profeta, isso é casamento. Aí eu estou casado com ele, agora eu conheço os mistérios dele. Por que Deus esconde o mistério? Ele esconde de quem não casou com ele, não casou com sua mensagem no seu dia. Casar é unir, é ligar, é estar pego a esta mensagem. Você casou com esta mensagem. Quando você casa com esta mensagem, você não flerta com as denominações. E você é uma pessoa livre. Ao mesmo tempo é uma pessoa livre. E ao mesmo tempo é um prisioneiro. Porque assim é como nós somos casados. Somos livres e prisioneiros. Muitas vezes não queremos ser assim. Mas é livre e prisioneiro. Prisioneiro daquele amor. Prisioneiro daquela pessoa. Nós somos prisioneiros de Deus. Mas Deus nos liberta. Deus nos deixa à vontade. Deus não fica falando para nós, não faz isso que eu te mato, não faz isso que eu te bato, não faz isso que eu não te levo para o céu. Ele não fala isso. Ele te deixa à vontade. Você não tem vontade de fazer aquelas coisas que entristecem a Deus.
Não é Deus que fica de cima para você não fazer, é você que não tem vontade de fazer. O casamento é para trazer os dois para viver uma vida saciada. Casou para isso, saciado em tudo, até no sexo. Casamento é para isso. Então você casou, descansa. Tem gente que está casada e está com depressão. Eu não sei por que você está com depressão. Quando está solteiro, está com depressão. Casa, está com depressão. Você está errado. Quando você casa, aí você está livre. Foi toda a depressão. Está livre, não podia abraçar, não podia beijar, não podia fazer sexo. Agora está livre. Pode fazer, casou com aquela pessoa. Mas também não pode viver com outra pessoa, só com aquela. Assim é eu e Deus, assim é você e Deus, assim é nós e esta mensagem. Eu não tenho vontade de viver com mais mensagem alguma. Eu já fui leitor de muitos livros, de muitos homens bons, grandes, mas eu não tenho vontade, não sei nem onde eles estão mais hoje. Não sei nem onde estão os livros mais. Por quê? Porque agora não tenho vontade mais daquilo. Agora eu casei. A igreja tem que saber disso, ela está casada. Ela tem que viver uma vida saciada. O marido, através do amor, do carinho, da dedicação, está saciando esta mulher. E esta mulher, através de viver para esse marido, e também com amor, carinho, e até sexualmente, fazê-lo saciado. É assim que a gente faz com Jesus. Jesus quer ter relação espiritual conosco. Ele não quer ser aquele namorador, aquele que tem vontade de passar a mão e não pode, porque está namorando. Ele quer nos agarrar. As pessoas podem, esse povo é doido mesmo, né? Mas Deus não quer passar a sua mão. E quando você está solteiro, só de passar a mão se arrepia. O problema é depois que casa, que não sente mais nada. Está errado. É demônio, é espírito errado que entrou. E eu casei com a palavra, casei com Deus e não sinto nada. Tem coisa errada. Eu tenho que sentir bem com Ele. Eu tenho que sentir bem com essa mensagem. Ela é real. Ela é verdadeira, eu tenho que sentir bem com ela. A única pessoa que pode me satisfazer é Deus. A única pessoa que pode satisfazer vocês, mulheres, é o seu marido. Mais ninguém, não aproxima mais nenhum outro homem. Aquela aproximação do seu marido deve ser aquela aproximação que você sente até arrepio. Sabe o que tem acontecido? Depois que casa, sente nojo, náusea. Começa a dar depressão. Por que estamos com um problema? Porque não estamos dormindo juntos. Ah, ela está deprimida, coitadinha. Isso dava de solteiro, de casado, não tem jeito de dar por isso. Você tem tudo o que precisava. Chegou o casamento, chegou o apogeu da vida humana. Você é uma criança, é um adolescente, agora vem com uma idade própria para o casamento, vontade de casar tem, casou, você completou sua vida. O homem completa a vida, a mulher completa a sua vida no natural, aqui no casamento. O casamento é para te completar. A mensagem de Deus para esse dia era para nos completar. Você tem que estar se sentindo bem com Deus, com a palavra. Se as pessoas não se sentem bem com a palavra revelada do dia, é porque não é casado e o mistério Deus escondeu daquela pessoa. Agora, quando Deus revela o mistério para você, você fica satisfeito. Não é quando o rapaz diz assim, ó, eu tenho milhões. Aí a moça, ela já olha no carro dele. Se está amarrado com arame, os faróis, paralama, e assim por diante, né? Vai dizer, mas se ela amar, pode não ter nem farol.
Mas quando não ama, precisa de tudo. Há muita coisa. O amor te completa, o amor te satisfaz. Você diz que ama seu marido, ama sua mulher, então aquilo tem que satisfazer você. Você tem que viver uma vida despreocupada. Vai para a cama despreocupado, os dois. Tem dia que está difícil a vida. Eu sei, é o natural. Tem dia que está difícil. Mas nós vamos vencer isso daqui. Vamos vencer. Tem dia que você e Deus está difícil. Senhor, tanta coisa que a gente tem que fugir nessa terra e sair de tudo aquilo que o diabo apresenta. É tão difícil, só o Senhor para andar comigo, só o Senhor. Por isso a mulher carrega o marido no interior de São Pedro, no escondido, no coração. Se Eva tivesse carregado Adão, ela não tinha errado. A hora que a serpente aparecesse, ela sabia, não, meu marido está aqui comigo, o Adão está aqui comigo. Por isso, tem hora que a gente tem que segurar e mostrar para esse povo, para essas mulheres, o lugar delas. Elas têm que tomar muito cuidado, mulheres que trabalham fora de casa, que fica mais lá perto do chefe, perto dos outros, do que perto do marido. Quando chega em casa, para poder estar perto do marido, ela já está saciada, já ficou tanto perto o dia inteiro de outros homens. Não estou dizendo que ela está errando, não. É o momento que vive. É o tempo que nós vivemos. A gente tem que fugir destas coisas. Se esse marido puder trabalhar e tratar dessa mulher em casa, e que ela seja uma dona de casa abençoada ao lado dele, como a igreja. Deus não quer uma igreja vagando, Deus não quer uma igreja nos escritórios denominacionais, Deus quer uma igreja para Ele. Esse povo não vai entender, e as mulheres hoje que gostam desse serviço não vai entender minha pregação. Mas é para te livrar, para que você não caia na cilada do diabo. O homem andando aí, trabalhando e vivendo aí no mundo, já é difícil. Uma mulher, então, nessa posição, se torna pior ainda. A igreja, ela mesma tem que se precaver. Não vou fazer isso. Não vou me expor ao público. Não vou me expor ao mundo. Vou viver só para Deus. Vou viver só para a sua palavra. Você tem que amar essa mensagem. Você olha para ela, olha com um olho de amor. E que Deus foi tão bom para você que te revelou esta verdade. E agora, Senhor, me dê força para seguir esta mensagem. Me dê força. Eu dependo de Ti. Eu tenho alguns parágrafos aqui que eu queria começar onde eu já passei. Deixei para trás. Mas eu queria começar aqui. Você só pode pensar numa pessoa. Marido e mulher só pensa numa pessoa. Crente e Deus só pensa num. Não tem jeito de pensar em mais. Deus, quando manda um, Ele manda um. Ele mandou Moisés teve que morrer para ele levantar Josué. Ele mandou João teve que parar com o ministério para Jesus começar. Aí Jesus veio. Enquanto Jesus não morre e volta para o céu, o Espírito Santo não podia manifestar. Porque é um. Deus sempre está num. Vai no Pentecostes, Deus está em um. É Pedro. Mas tem muitos discípulos, mas é Pedro que levantou no dia de Pentecostes e disse: arrependei-vos. É um. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, é um. João comeu o livro, é um. O anjo forte desceu do céu, é um. Um dos grandes problemas para Deus através das eras, enquanto a história da igreja se passa, é encontrar alguém que Ele possa ter completamente em seu controle. Ele apenas precisa de um homem. Ele sempre usou um em cada vez. Estudamos isso numa dessas últimas noites. Um homem, não um grupo. Por que o povo não gosta dessa mensagem? Porque ela é de um homem. Eles gostam de trindade.
Eles gostam de grupo de homens. Mas Deus tem um homem, não um grupo. É o profeta que falou. Por que o povo da mensagem não crê? Foi o profeta que falou: Deus só tem um homem. Todo mundo tem que ouvir um homem, porque é um só pensamento. Escuta bem o que o profeta diz: ele apenas quer um. Isso é tudo que ele precisa, porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Dois homens. Então ele precisa de um. Ele apenas toma um e representa a si mesmo através dessa pessoa. Ele toma um para representar a ele mesmo. Quando você vê Deus tomando um homem na terra, como tomou Lutero, é para representar ele na justificação. Como tomou Wesley, é para representar ele na santificação. Como ele tomou um homem nos pentecostais, foi um só também que ele tomou. Foi para representar Deus entre os pentecostais. Quando ele tomou William Branham, foi para representar Deus nos Estados Unidos. Um. Não dois nem três, não junto com Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne e outros. Não, um. Deus tomou um homem, Branham. Por que Deus fez isso? Para representar Ele mesmo. Deus diz: eu sou um e eu quero um para me representar lá. Um só. E as pessoas têm dificuldade. Aí o profeta diz: nunca ele fez o contrário disso. Certo? Espírito de Verdade, parágrafo 21, né? 21. 20. O que João representa, diz o profeta que ele representa toda a igreja que foi raptada. O irmão Branham já está tratando aqui, nessa mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 166, ele estava falando que teria um que representaria a igreja para ela ser raptada. João representa. João não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, 1 não é Branham. Naquele momento, daquela manifestação, é o anjo forte. Entre que você vai descendo, ele se torna branco. É Deus manifestando, é Deus condescendendo, é Deus vindo de espírito até chegar a ser um homem, para que ele possa ser visto. Isso foi o que aconteceu. Mas você olha, você vê ali um anjo forte. Dá mais uma olhada. Você vê a manifestação do leão. Aí você pode combinar com este versículo que eu li. Só o leão podia fazer isso. Preste atenção, vou ler outra vez. Somente o leão. Não podia ser o cordeiro. O cordeiro é Jesus. É nome. Teria que ser o leão, que já vem com um novo nome. Como cordeiro, ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele vem aqui e diz: eis-me um dos anciãos. E disse um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Quando a raiz de Davi venceu, ele abriu o livro. E ele veio como? Como um leão. Nos dias de quem? Apocalipse 10, 3. Bradou como leão. Ele não baliu como cordeiro, ele bradou como leão. Apocalipse 10, 7. Aquele leão agora era o anjo forte em Brana, era o sétimo anjo. Estava materializado. Ele vem de uma forma invisível para o visível. Quando chega na terra, você vê ele. Esta é a forma da manifestação de Deus. E escondendo aquele mistério sempre das pessoas que não param para o vê-lo e para ouvi-lo. Você tem que parar. Não é dizer: meu pastor disse isso, minha mulher disse isso, meu marido disse isso. Não, você vai ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça. É você, não é seu marido. É você, não é sua mulher. É você, não é seu pastor.
é você, não é os seus membros. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Irmãos, se o povo soubesse o que o Espírito está dizendo hoje. A gente sabe que o Espírito falou no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal, no tempo do irmão Branham. Mas se o povo soubesse o que o Espírito está falando hoje. E o Espírito, para falar hoje, Deus tem que usar uma pessoa. Certo? Ele tem que usar uma pessoa. Você não tem que idolatrar a pessoa. Você simplesmente tem que saber que Deus usa uma pessoa. Qualquer um de nós que somos usados, nós queremos dizer para vocês: eu sou seu irmão. Certo? Não estamos aqui preocupados, eu sou o seu pastor. Eu sou um profeta. Não, eu sou seu irmão. É isso que você precisa entender. Porque o que manda aqui não sou eu, nem você. É a palavra de Deus, e que Deus precisa de um homem para representá-lo na terra. Você nunca viu Deus. Teve que olhar em Jesus. Jesus falou: ninguém viu o Pai. Tem que olhar nele. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele era a representação de Deus, de Elohim, do Eterno, do Todo-Poderoso. Ele era aquela representação aqui na terra. É um homem para representá-lo, porque Deus é um. Amém? Deus é um. Tenha paciência que nós já estamos chegando ao final. Mas por que é que ele esconde seu mistério? Deus esconde o seu mistério. Se você for assim, é por isso que você não sabe dos mistérios. 337, Cristo é o mistério de Deus revelado. João nunca o teria conhecido. Não, Senhor. Se não tivesse o Espírito Santo mostrado. Veem como Deus esconde o seu mistério. De quem? Do arrogante, educado. Eu não tenho visto isso. Dá uma olhadinha para ver se você não é um arrogante. Um educado, exaltado, que acha que tem. A vida na terra, meus filhos, tem que viver uma vida abençoada, uma vida humilde. Como a Bíblia mesmo diz, considerando os outros acima da gente. Mas quando a gente considera a gente acima dos outros, é o problema. Se nós estamos aqui, vocês não pensam que nós estamos aqui nos considerando acima de vocês. Sem vocês, ia pregar para quem? Então nós temos que entender que não somos nós. O povo também não pode ser arrogante. Achando, é eu que faço isso, eu que sustento a obra, eu faço isso, faço aquilo. Não, nós não podemos ser arrogantes. Eu apenas estou aqui como um instrumento de ajuda. Eu quero te ajudar, eu estou falando no seu lugar. Um ajuda o outro. Estamos aqui para ajudar um ao outro. O pastor está aqui para ajudar. Olha o evangelista, você percebeu um evangelista, que tipo de mensagem prega? Olha que o evangelista, nós tratamos ele de evangelista, ele prega uma mensagem de mestre. Mas sabe o que é isso? Simplicidade, humildade. Você nunca pode pensar que você é alguma coisa. Mas se Deus está te dando uma oportunidade, por que você não aceita? Por que você não recebe esta oportunidade? Por que você não dobra a sua vida a esta oportunidade que Deus está te dando? Ele passou por todos esses movimentos que você e eu passamos. Quando eu estava na presbiteriana, Deus estava lá. Agora que eu vejo que quando eu saí, acabou. Quando eu estava na Cruzada Nacional de Evangelização, Deus estava lá.
Eu estava certo que Deus estava lá. Mas aí eu ouvi a mensagem, Deus está aqui não, eu vou embora daqui. Eu saí ali, ela nem percebeu que ela acabou. Quando eu ouvi esta mensagem, eu disse, Deus está nesta mensagem. Ela está aqui. Deus está trabalhando com um homem só em Goiânia, Goiás. Pastor Joaquim Gonçalves Silva. E eu marchei para lá. Em 1973, corri para lá, pedi meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero te alertar, todo mundo aqui que já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, por qualquer pastor da mensagem, não precisa rebatizar. Vocês já estão batizados. Isso é a primeira etapa, gente. É a primeira etapa. Vocês já alcançaram a primeira etapa há muito tempo atrás. Vocês não precisam ser batizados outra vez. Vocês estão batizados. O que vocês precisam é de ter uma coisa que vocês não receberam lá, porque Deus saiu de lá. Se eles percebessem que no ano 2000 Deus estava preparando para sair da primeira e segunda etapa, Deus estava preparando para sair, mas eles não perceberam, nem viram isto. Por quê? Os educados, aquelas pessoas muito inteligentes, arrogantes, eu sou o pregador de multidões. Aqueles arrogantes, eu faço isso, eu ganho milhares de almas. Não, larga de mão disso. Eu não ganho nada, se Deus não convencê-las, eu não ganho ninguém. Sabe por que eu estou aqui? Vocês estão aqui? Deus convenceu vocês, porque eu não fiz nada. Eu não te dei tapinho nas costas, eu não disse, fica comigo, por misericórdia, me ajuda. Eu quero levantar um grupo em Cuiabá. Eu nunca liguei para vocês, nunca disse nada. Vocês foi que pediram CDs e ouviram que a tia disse, isso é Deus. É Deus. Não, não sou eu que é Deus, a mensagem é Deus. Eu sou um homem igual a você, eu sou um homem falho igual a você, mas essa mensagem é Deus, ela é verdade, e Deus sempre tem que tomar um homem. Elias era um homem sujeito a fraquezas como nós. Qualquer homem brano era um homem sujeito a fraquezas. Eu sou um homem sujeito a fraquezas. Vocês são homens sujeitos a fraquezas. Mas Deus ungiu Elias, Deus ungiu Brana e Deus unge cada um de nós. É só ver Deus operando através de uma pessoa. Sempre assim. E aonde Deus vai, vai atrás. A coluna de fogo lá no deserto, de vez em quando ela dava uma mexida. E ali tinha um atalaia, ficava de olho. Ficava de olho naquela coluna de fogo de noite. Todo mundo dormia. O atalaia não. Pastor, não pode dormir. Alguém diz assim, não pode dormir. Porque se você não crê nessa mensagem, você está dormindo. E se você a rejeita, você está morto. Que tipo de atalaia nós somos? O atalaia tinha que ficar de olho. A nuvem moveu, a buzina tocava. Vamos levantar, vamos andar, porque a coluna de fogo está andando. Levanta, Israel, levanta, crente. A coluna de fogo vem passando. É incrível, mas quando Lutero saiu da católica, a coluna de fogo estava andando. A coluna de fogo saiu da mensagem de Lutero, saiu da pentecostal, saiu da primeira e segunda etapa. Eles não viram. A primeira e segunda etapa teve a coluna de fogo pairada, mas tinha que ter um atalaia ali para dizer, Deus moveu. Vocês estão vendo os grandes sinais aí no monte, está vendo Deus operando, Deus manifestando. Olha, sai daí, vamos atrás dessa coluna de fogo. Era Deus revelando os selos. Quantos anos vocês creem na mensagem? Há quantos anos vocês escutam sobre selos revelados, sétimo selo, novo nome? E quando vocês estavam lá,
na denominação, e até na mensagem, a coluna de fogo já tinha mexido. Em 1996, eu vi quando a coluna de fogo mexeu. Eu estava de olho nela, lá em Franca. Alguém diz, mas o que é isso? Esse homem deve ver alguma coisa. Não, você está pensando que eu sou um profeta vidente, que eu enxergo. Tem gente que quer saber, tem um profeta aí. Um pregador é um profeta. E eu sou um pregador para poder pregar aquilo que Brana pregou. E para pregar aquilo que Brana não pôde pregar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então, eu estou aqui, eu vi quando a coluna de fogo moveu, eu estava no sistema da mensagem também. Eu não saía dali para lugar algum, mas a hora que a coluna de fogo moveu, eu vou ter que ficar sozinho outra vez. Em 1973, eu fiquei sozinho, saí sozinho da denominação e vim para a mensagem. Agora, no ano 2000, antes de 2000, quando a gente começou a ver a coluna de fogo mover e começamos a falar sobre o novo nome de uma forma escondida, o mistério estava escondido ainda. O novo nome estava escondido. Eu estava pregando até o ano 2000, eu estava pregando o mistério do novo nome escondido. Eu dizia, não vou falar o novo nome. Pode ficar sossegado, porque as pessoas só de falar novo nome elas já têm medo. E elas deviam se alegrar, porque quando você recebe um novo nome, você é uma nova criatura. Se você pôde ver o novo nome, você está saindo da velha criatura, do velho sistema que você estava, e agora está adentrando a um sistema de Deus. E aí você vê o novo nome manifestado no seu dia. Quando eu vi isso, eu saí, tive força para ficar sozinho. Sabe por que vocês têm força para isso? Para ficar sozinho aqui, e eles ficam abismados. Como esse povo, só pela internet? Mas para quem gosta, fica na frente da televisão, sossegado, assistindo novela. E a novela está liderando eles. Está liderando. E eles não acham que é demais. Mas escutar um pregador pela internet, ainda mais como vocês fazem, como vocês podem crer nisso? Eles falam lá fora. Como pode? Não somos nós. Nós vimos a coluna de fogo mover, nós estamos andando. Nós não temos parada aqui nessa terra. Não temos. Quando Israel parava, Deus movia a coluna de fogo. Isso é para não deixar você acomodado. De vez em quando Deus dá um chacoalhão. Em 1973 Ele deu um chacoalhão em mim. Eu acordei, saí da denominação. No ano 2000 deu outro chacoalhão. Eu estava vivo ainda. Era para eu ter morrido num acidente em 79. Não morri. Foi de certo é para dar trabalho para mais alguém. Então, não morri lá. No ano 2000, a coluna de fogo movendo outra vez. Eu tenho que sair outra vez? Tenho. Tem que começar um povo sozinho. Se esse povo não quiser, vamos começar sozinho outra vez. Mas vimos a coluna de fogo andando. Nós estamos aqui por isso. Não é que você é uma grande pessoa e fica contando vantagem lá. Eu vi isto, eu vi aquilo. Não. Se você perguntar para mim, você é um sonhador? Não. Meu irmão, acabou até meu sonho. Quando você está solteiro, você sonha. E sonha. E quando acorda, fica sozinho. Meu Deus. Sonhou tanto. Mas quando você casa verdadeiramente, você não sonha. Talvez você disse, pastor, é contra até sonho. Você tem que saber que você completou. Da muita ocupação vem o sonho. Agora você está até despreocupado. Agora você está completo. Essa é a segurança. Eles pensam que nós somos qualquer gentinha. Deus já mudou nós. Deus toma conta de nós. Nós não estamos precisando de grandes intelectos tomar conta de nós, fazer grandes movimentos para nós crer. É só nós vermos a mensagem do profeta que os outros não viam. A gente lê a mesma mensagem e vê a mesma Bíblia que o Pentecoste leu, que todos leram.
e não vira o batismo em nome de Jesus Cristo, nem um só Deus. Você leu e viu. Um só Deus e o batismo em nome de Jesus Cristo. A mesma mensagem que o povo lê e vê o Cordeiro só no trono, não vê novo nome. Você pega a mesma mensagem e vê o Cordeiro fora do trono e vê ele com novo nome. Agora, Deus esconde o seu mistério do inchado, do orgulhoso, do jactancioso, daquele que acha que tem. Isso aqui, vamos tomar uma lição para cada um de nós. Nunca seja exaltado. Sempre seja humilde. Se te chamar para cantar, cante. Se chamar para dar um testemunho, dê. Se não chamar, dê amém. Glória a Deus. Ah, mas aí eu não cantei. Ah, não, aí não. Eu tenho dom. Ninguém diz, eu tenho dom para ouvir. Tem crente que fala, olha, eu só sirvo para ouvir, já está bom, porque a fé vem por ouvir. Certo? Aí depois até para evangelizar, você toma as mensagens do profeta, esses livros que tem ali, e sai dividindo para as pessoas, repartindo para as pessoas, pega os CDs e vai dar para as pessoas, mostra para elas que Deus fez algo em vocês, que Deus mudou a sua vida, e que Deus revelou esses mistérios que são tão simples, mas faz parte do nosso arrebatamento. Se alguém diz, eu não preciso de 7 trovões para ser arrebatado, eles estão contrários ao próprio profeta, que o profeta diz que sem 7 trovões não seremos arrebatados. É dizer, esta fé dos trovões que nos levará. A fé de cura divina que vocês talvez tenham e pode ver pessoas curadas, não vai levar no arrebatamento. Arrebatamento, só esta fé verdadeira, que Deus mudou já, a coluna saiu da onde estava, a coluna de fogo não está mais naquele lugar. A coluna de fogo saiu da primeira e segunda etapa em 1962. 63, janeiro de 1963. A coluna de fogo saiu da primeira e segunda etapa, lá no tempo do profeta. Sabe o que o profeta viu? Ele pensou, é a minha morte. Era tão forte que era a morte. Mas a hora que ele foi saber do mistério, era tão simples. Era simplesmente uma parte adicional do ministério dele. Ele achava que era a morte, de tão grande que era. Mas quando ficou sabendo da verdade, é tão simples, é uma parte adicional. Era uma parte que ia unir com a primeira e segunda etapa. Então era a terceira etapa. Depois de janeiro de 1963, aí Deus operou esta terceira etapa no profeta. Aqui no Brasil, nós precisávamos da primeira e segunda ainda. Por isso que a mensagem veio para o Brasil, através do irmão Arthur Rússio Martins, e foi semeada através do pastor Joaquim Gonçalves Silva, através do rádio, cumprindo aquela profecia de evangelizar o Brasil e mais 7 nações vizinhas. O pastor Joaquim cumpriu o seu ministério. Deus usou, operou através do ministério dele e ganhou nós. Aí nós pensamos, já está bom, agora eu vou para o céu. Não, ele não pregou para nós 7 trovões. Ele não disse para nós quem era o 7º selo. O que era o 7º selo? Era a vinda do Senhor. Já tinha passado. O 7º é a vinda do Senhor. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Em 1963, 28 de fevereiro, às 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, marcado por aquela nuvem que eles tiraram a fotografia e as pessoas não vê, e tem quase meia hora de silêncio, 20 minutos, não é 15 minutos, quase meia hora, passou de 15 minutos, é quase meia hora de silêncio. Era Deus mostrando nos céus dos Estados Unidos que ele tinha vindo. Mas como o povo mostra para nós assim, um monte de anjo com cornetinha, então nós ficávamos esperando no céu. Que aparecesse um monte de anjo. Não, filho, não foi falado para nós, era só Jesus e seus 7 anjos. Só isso. A vinda era isso.
Jesus e seus anjos naquele dia era Jesus e o anjo de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley e de Branham. E o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda, assim como João Batista estava no tempo que Jesus veio à terra. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós ouvimos uma palavra que nós já conhecemos há tempo, há anos. Este povo tem ouvido e tem crido, Senhor, e estamos certos desta vitória. Ajuda cada irmã, cada irmão, não deixa que ninguém saia daqui sem ver estas coisas, porque se não podem ver, o inimigo arrebata esta palavra, esta semente semeada. Não deixa o inimigo arrebatar. Escute, diga: Senhor, não tenho entendido, mas eu creio mesmo sem entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.